Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Esferas da Vida no ar, um olhar sobre a doutrina espírita. Qual a relação entre o sofrimento e nossas imperfeições? O sofrimento tem hora certa para acabar? Falaremos de dores, perdas, dificuldades, aflições, sofrimento hoje, agora. Fique aí. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Cada um de nós, seres humanos, vive um tipo de sofrimento que pode ocorrer em qualquer setor de nossa vida. É comum assim nos perguntarmos por que as coisas não estão indo bem, por que tudo dá errado, por que tanto sofrimento e tantas dores? A dor é distribuída de forma desigual? O Espiritismo tem uma forma de ver isso e traz resposta para diversos dos questionamentos de nossa mente. E hoje aqui no nosso estúdio recebemos o Dr. Raul de Melo Franco Júnior, promotor de justiça aqui de Araraquara, professor universitário e expositor espírita. Seja muito bem-vindo, Dr. Raul. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer poder refletir um tema tão importante que perpassa a vida de todo mundo, né? Todo mundo tem alguma experiência de sofrimento e é bom refletir um pouco sobre isso. Com certeza, é uma honra tê-lo aqui e também estamos com Daniel Mariottini, especialista em saúde quântica, pós-graduado em bases biofísicas da integração, cérebro, mente, corpo e espírito. Seja muito bem-vindo também, Daniel. Agradeço mais uma vez pelo convite, espero poder contribuir um pouquinho com o seu público e de alguma forma acrescentar alguma coisa aí na vida das pessoas. É uma honra tê-lo aqui também, essa dupla que a gente tem muito o que conversar hoje. E a gente vai refletir essa noite sobre um tema intrigante, né? As aflições e o sofrimento. A maioria das pessoas, principalmente as que já sofreram um golpe muito duro na vida, passam por muitas resistências, crises de fé, crises, né? Sempre se perguntam se há um Deus, ele não poderia deixar de acontecer certas dores. E talvez essa seja uma das grandes questões da humanidade. Por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Por que do sofrimento? Dr. Raul? Bem, eu acho que esse é um dos grandes argumentos dos ateus. As pessoas que não acreditam em Deus usam o sofrimento, o mal do mundo de uma maneira geral, as desgraças que acontecem no mundo, para dizer, olha, Deus não existe, porque se Deus existisse não aconteceria tal catástrofe, não morreriam crianças, não nasceriam crianças com doenças graves, ou às vezes seriamente marcadas por deficiências físicas e mentais. Esse é um grande argumento usado no ateísmo, contra a existência de Deus. Porque se Deus é bondade infinita, se Deus é justiça plena, como é que permite que essas coisas aconteçam? Quando nós refletimos à luz dos ensinamentos da doutrina espírita e de uma maneira mais ampla da doutrina cristã, nós vamos descobrindo que o mal existe no mundo não é porque Deus permite que aconteça, é porque Deus está ausente na vida das pessoas. Deus não está ausente no mundo, Deus está ausente nas pessoas e o mal acontece em razão disso. Às vezes esse mal acaba sendo provocado, ou essas dores acabam sendo provocadas por acontecimentos remotos, por fatos relacionados até a encarnações passadas. A doutrina espírita vai nos ensinar melhor isso. Mas muitos desses males, e eu até ouso dizer que a maioria deles, acontece por opções presentes, por fatos que estão relacionados com a nossa vida de agora, não só com as nossas vidas anteriores. Não existe nenhum mal, nenhum sofrimento na vida das pessoas que não tenha um propósito, que não tenha uma razão de ser. Sempre nós vamos encontrar uma explicação.
naquilo que eu acho que é mais importante, relacionado aos fatos presentes, aos fatos da atual encarnação, as nossas escolhas determinam muito o que acontece na vida da gente. Veja, quem adquiriu ao longo da vida algum vício, se entregou às drogas ou ao alcoolismo, quem escolheu mal, às vezes, um relacionamento, quem foi negligente na educação dos filhos, não se preocupou em dar a eles nenhum rumo de religiosidade, nenhum princípio moral mais firme, e depois, anos à frente, começa a sofrer, a colher as consequências desses atos, como é que pode atribuir esse sofrimento ou essa dor a Deus? Como é que pode se dizer que, olha, estou sofrendo porque Deus não me olha com bons olhos, porque eu tenho uma má estrela, porque a sorte não me sorri? Então a gente pode falar que as nossas imperfeições causam os nossos sofrimentos. Às vezes sim, às vezes não, a gente vai falar das causas. Não são imperfeições, eu acho que às vezes os nossos erros, as nossas más escolhas, as nossas opções de vida, optamos às vezes por ter certos vícios ou certa maneira de viver. Às vezes vamos construindo um pouco a nossa desgraça. O André Luiz fala, todo mundo vive no céu ou no inferno que planeja para si mesmo. Nós vamos fazendo isso. Eu acho que o Daniel vai poder até dizer para a gente um pouquinho mais especificamente a questão do panorama mental que nós criamos, do aquário que nós formamos para que a gente mesmo nade lá dentro. Esse aquário é formado pelos nossos pensamentos, pela nossa visão de mundo, pelas nossas fobias, pela nossa incapacidade de perdoar, pelos nossos ressentimentos, pelo ódio que a gente fica nutrindo. Tudo isso vai formando essa água do nosso aquário. E quando começamos a sofrer em razão disso, nós queremos atribuir a causa desse sofrimento a quem? A um terceiro? A um gênio do mal, a um demônio, alguém que está fazendo a desgraça na nossa vida, O mundo conspira contra a minha felicidade, será que é isso? Então, eu acho que a primeira maneira de olhar para o sofrimento e para a dor é analisando até que ponto aquilo que eu vivo, aquilo que eu passo, o sofrimento que eu tenho, não se relaciona com as escolhas erradas que eu fiz, com o tipo de vida que eu adotei, com o hálito mental. O hálito mental. Hálito mental, aquilo que eu projeto, os ambientes que eu frequento e as energias que eu permuto com esse ambiente. Tudo isso determina muito. Eu já vou fazer uma pergunta aqui para o Daniel, porque eu já quero relacionar. Para quem está em casa e não entende o que é física quântica, o que é saúde quântica, que é sua especialidade, Daniel, como que a gente pode relacionar a espiritualidade, com a física e a saúde quântica? Priscila, pra gente já começar a te colocar aqui, a gente já começar a destrinchar os nossos assuntos. Hoje em dia, com essas experiências que eu venho tendo, eu digo que não dá mais para separar uma coisa da outra. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje, num programa que fala mais sobre espiritualidade, abordando a questão saúde. E eu tive uma oportunidade do inverso agora em agosto, num congresso mundial de saúde, falar sobre espiritualidade. Então, hoje, eu entendo que o melhor caminho de encontrarmos a intersecção ou a interface, daquela questão que ficava matéria lá, energia aqui, saúde ali, não tem nada a ver com o espírito. Não, tem. Pelo seguinte, a física quântica, ela vai estudar aquilo que é menor do que o átomo, certo? Ok. Aí, quando você entende o que existe abaixo do nível atômico, você obrigatoriamente vai começar a entender sobre energias. E no nosso corpo físico, a gente vai entender, a gente aprendeu na escola que somos formados por átomos. Isso aí ninguém tem dúvida, Raul? Aí a física quântica vem e fala assim, os átomos são formados por 99,9999 de vazio.
que na verdade a gente sabe que não é vazio, é energia. Então a gente tem que trazer de lá para cá. A gente fala, peraí, então nós somos formados por energia. E uma coisa que eu entendo que na evolução dos conceitos, se você pegar a literatura espírita, até por questões de limitação e de falta de conhecimento, falava-se muito assim em matéria sutil, matéria mais densa. Eu entendo que hoje uma colocação mais correta seria nós falarmos a energia como primária. Então, por exemplo, não é a matéria que é uma forma específica, né? Então, por exemplo, você vai falar assim, a energia é tudo que existe. E um caso particular de manifestação de energia é a matéria. Ok. Entendeu? E aí, quando você traz isso para o aspecto espiritismo, eu gosto de falar muito, como a gente já havia falado aqui antes de começar, sobre corpo material e corpo espiritual. Porque fica mais fácil. Porque quando a gente fala assim, corpo uma coisa, espírito outra, parece que são coisas bem distintas, né? Agora você fala assim, corpo material, corpo. Então as pessoas têm uma noção do que é corpo. O corpo espiritual é algo similar ao material com pequenas características diferentes. Que depois, se quiser, eu falo um pouquinho sobre isso. Porque a gente aprendeu o programa passado sobre as 3 partes que compõem o nosso corpo, que é o corpo físico, o perispírito e o espírito. Então nós somos compostos por essas 3 partes, que na realidade o espírito e o perispírito é a parte espiritual que está completamente ligada ao corpo e que traz uma bagagem, né, enorme, desde a parte de energia, eu não sei explicar, a parte uma espécie de genótipo espiritual, o perispírito, né? É um termo bem interessante da gente colocar. E isso a gente também, a gente sofre consequências do que a gente traz do passado, nessa consciência profunda que está dentro do perispírito. Como que é isso? Olha, o perispírito, é conhecido na doutrina espírita como duplo etéreo, né? Ele é semimaterial. Ele é a transição entre o princípio material e o princípio espiritual. É como se a gente tivesse na nossa formação como ser humano, junto à matéria, um outro corpo idêntico a esse, ligado a ele, molécula a molécula. E esse corpo é formado quase totalmente de ectoplasma, que já é uma matéria muito sutil, ele é altamente influenciável, ele é altamente sensível, e ele é atingido, inclusive, por atos morais. Olha. Não só por atos materiais. Aquilo que eu provoco de mal, de ruim no meu corpo físico, como aquilo que eu provoco de positivo, de alegrias, de coisas que possibilitam maior saúde no meu corpo físico, interagem com o meu perispírito, com o meu corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, então, vai sendo como que uma cópia de tudo que acontece no corpo material. Eu acho até que no programa passado se falou aqui do mata-borrão. Do mata-borrão. Isso, doutor Almeida, né? O seu Almeida Filho falou do mata-borrão. Do mata-borrão, que seria mais ou menos uma fotografia do que acontece no corpo físico, fica impregnado no corpo perispiritual. Acontece que quando nós desencarnamos, o corpo material, essa matéria mais densa, mais pesada, essa vai se reintegrar à natureza. Vai lá para o nosso túmulo e vai se dissolver. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o que acontece quando abrem um jazigo para sepultar uma outra pessoa, e a última pessoa que ocupou aquele lugar já há mais de 5 anos, 6 anos, o que é que sobrou ali? É incrível, não sobra mais nem o pó do caixão. Sim. Não sobra nada ali, não sobra nada. Quando muito você acha lá algum fragmento ósseo, algum cabelo, que se passar um tempo maior também vai se desintegrar. Esse é o corpo físico. O corpo perispiritual não se desintegra ali. Ele se desprende do corpo material e ele vai plasmar em encarnações futuras um novo corpo. Aquelas marcas que foram deixadas no corpo perispiritual
vão determinar saúde ou doença no próximo corpo físico. Por isso que nós trazemos, às vezes de encarnações passadas, debilidades físicas. Você imagina, eu fiquei durante 50, 60, 80 anos com o vício do tabaco, com o vício do fumo. Eu danifiquei o meu corpo físico, meus pulmões principalmente, as minhas artérias, mas eu não danifiquei apenas o corpo físico, eu atingi também o corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual que se descola, que se desprende quando eu desencarno e que vai plasmar em encarnações futuras um novo corpo, vai me trazer que tipo de problema? Estou lá com asma, com bronquite, não sei nem de onde veio, nasci com aquilo. Na verdade, não é que eu nasci com aquilo, eu trouxe de encarnações passadas como se fosse uma herança de experiências passadas. Aquilo vai determinar a minha saúde ou a minha doença, né? Então, é verdade também que às vezes a dor e o sofrimento está relacionada com experiências passadas. Isso é verdade. Se não fosse assim, eu não explicaria, por exemplo, por que sofre às vezes um recém-nascido. Uma criança que ainda não teve nem escolhas na vida, não teve oportunidade de errar, no sentido moral, ela não teve oportunidade de errar. Como é que eu explico que uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, enfrenta um câncer? Sim. Fala, poxa, mas será que ela cometeu alguma coisa tão grave nessa vida, com 3 anos de idade, a ponto disso ser determinante para a condição de sofrimento dela? Claro que não é isso. Claro que não é isso, né? Provavelmente isso ou veio como uma prova que ela escolheu, isso pode ser porque o espírito evoluído aprende que o sofrimento também pode levar à evolução, ao crescimento espiritual, e esse é o lado interessante do sofrimento e que explica a bem-aventurança de Jesus quando dizia bem-aventurados os aflitos. É só nesse sentido que os aflitos são bem-aventurados. É aqueles que conseguem olhar para o sofrimento e perceber e captar o sentido pedagógico que o sofrimento tem. O sofrimento me ensina muito. Ele me ensina resignação, ele me ensina humildade, ele me ensina que eu não sou tudo aquilo que eu imaginava que eu fosse. Então ele quebra um pouco o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, eu achar que eu posso tudo, que nada me abate, né? A doença vai me tornando mais dependente dos outros. A doença vai me mostrando que eu não sou aquele super-homem ou aquela super-mulher que eu achava que eu era. Então, a doença tem sim o lado pedagógico. Agora, depende muito como eu olho para ela. A criança não vai olhar para isso com revolta, Ela pode olhar para aquilo com dor, com sentimento, e isso atinge também os familiares. Talvez os familiares olhem com Os revolta. familiares vão aprender, sem dúvida, vão aprender com o sofrimento do filho também. Então vejam que o sofrimento não nos ajuda apenas na evolução pessoal. O sofrimento vai além, ele possibilita até a evolução e o crescimento do outro. Isso é uma realidade. Agora, imagine uma pessoa já adulta, mais madura, como é que ela olha para esse sofrimento? Eu posso olhar para esse sofrimento apenas com lamento, apenas com reclamações, apenas achando que eu sou a vítima preferida do momento e que Deus está revoltado com a minha pessoa. Que benefício vai me trazer esse sofrimento? Nenhum. Ele não vai me trazer benefício nenhum, vai me fazer crescer. Se eu não consigo enxergar o aprendizado que o sofrimento me possibilita, esse sofrimento não vai me fazer crescer. Precisamos entender o sofrimento e as causas, perceber o que a gente está fazendo realmente nas nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso hálito mental. Eu tenho até aqui uma pergunta, porque muitas filosofias e correntes religiosas prometem sempre o paraíso. Olha, para os que sofrem, né? Você está sofrendo, mas você vai morar no paraíso. É mais ou menos isso. Mas essa resposta não convence muito, né? Por isso que a gente está conversando aqui, porque
Parece que a passagem do paraíso está muito cara, a gente sofre demais. Tem gente que sofre do berço. Mas sabe o que acontece, a Pri? morte. Com relação né? a isso que você está dizendo, eu acho que existe uma interpretação errada desde a questão de Jesus Cristo. Porque, por exemplo, quando ele passa por todo aquele sofrimento e depois tem todo aquele processo de elevação que nós conhecemos, então a interpretação é assim: temos que sofrer para depois conseguirmos o céu, tá? O que não é, na verdade, correto. Nós poderíamos pensar assim: mesmo quando, ou mesmo quando você tiver um sofrimento muito grande, ainda assim é possível. Essa é a diferença. E as pessoas, muitas vezes, até acabam se permitindo um sofrimento, se apegando, porque existe uma diferença, na minha forma de entender, entre dor e sofrimento. O sofrimento é aquela dor a qual você se apega, aquela que você carrega. Porque existe até aquela frase que é muito comum, às vezes, a gente ouvir ou ler: a dor é inevitável, né? O sofrimento é opcional. Então, como ele disse, a forma como você enxerga a dor é que vai determinar um sofrimento ou um aprendizado. Porque quando você altera o seu nível de consciência, né, então me torno consciente do motivo pelo qual eu estou passando por aquela dor. Tá? Então isso se torna um degrau na minha evolução e me traz uma possibilidade de crescimento. Isso até em termos frequenciais, porque aí eu começo a vibrar de maneira diferente, aí diante de tudo que ocorre no universo, eu começo a atrair coisas melhores. E se eu de alguma forma começo a reclamar, e esse apego ao sofrimento começa a me trazer uma frequência nociva, ruim, aí eu começo a atrair coisas ruins para a minha vida. E isso não é misticismo, isso é física. Isso é física. Não podemos cultivar o sofrimento. Temos Exatamente. que tentar mudar a frequência, a vibração. E a gente vai conversar mais sobre tudo isso no segundo bloco. Agora a gente vai lá para o nosso Momento Chico Xavier. E antes do Momento Chico Xavier, eu só queria pedir para você participar do nosso programa pelo Facebook da TV Cultura Paulista e também pelo nosso WhatsApp, que deixa eu ver onde eu coloquei aqui o número, é 16 98106 2150, 16 98106 2150. Mande a sua questão, mande a sua dúvida, que estaremos aqui para responder. Agora a gente vai para o Momento Chico Xavier. Perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. No Metrópolis, um compilado do que há de melhor na cultura. Literatura, artes visuais, música, dança, teatro, comportamento, você sempre vai encontrar por aqui. De terça a sexta, 10h15 da noite. Matérias e entrevistas que te levam para espaços alternativos de arte e cultura. Portanto, seja bem-vindo. E domingo, 7 da noite. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. Mais arte, música no estúdio e convidados especiais num programa de qualidade que você já conhece. Metrópolis, só na TV Cultura. Um sorriso bonito no rosto de cada paciente. Esse é o objetivo da Clínica Bela Coleta Ortodontia.
Mais de 35 anos oferecendo excelência e tradição em aparelhos ortodônticos. A correção de dentes desalinhados resgatam o sorriso e sua autoestima. Tecnologia em aparelhos de porcelanas, autoligados, convencionais, entre outros. Clínica Della Coleta Ortodontia. O nosso sorriso só existe por causa do seu sorriso. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine. Né? Por quê? Isso aqui é um assunto, isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, né, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista em avião, quase derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre dores, sofrimento, aflições, também doença e também como reagir a tudo isso e ganhar saúde mental, emocional, física, para encarar aí todas as dificuldades da vida. E a gente recebe no nosso estúdio o Dr. Raul de Melo Franco Júnior e doutor também, né, especialista Daniel Mariottini em saúde quântica, física quântica, enfim. Eu tô tentando, Daniel, entender tudo aí dessa história de física quântica. Tá. E eu acho que muita gente que está em casa quer saber sobre energia, vibração, porque a gente tem isso, popularmente fala, olha, aquela pessoa tem uma energia ruim, aquela pessoa tem uma energia boa. Ai, fui com a cara, não fui com a cara, eu senti uma coisa ruim, senti uma coisa boa. Isso existe mesmo? É misticismo? Ou a gente realmente emite, né? A gente já falou que a gente emite energia, que a gente é feito de energia, então logo isso existe. Mas explica pra gente melhor, cientificamente. Eu acho legal explicar e também fazer um gancho com a questão do corpo, né? Porque é onde se manifesta a saúde e a doença. Então, por exemplo, é muito comum, assim como ele colocou, sobre duplo etérico, perispírito. Então, é interessante você começar a entender à luz da ciência, né, como é que isso funciona. Então, por que eu falei corpo material e corpo espiritual? Porque se tratar o espírito como uma espécie de corpo, a gente consegue falar em anatomia, em fisiologia do próprio espírito. Então, quer ver? Até tive uma ideia, ó, vendo essa canetinha na sua mão, empresta um pouquinho, por favor. Ó. Claro. Então, por exemplo, se a gente for falar sobre vibração, né? Então, por exemplo, vibração é um movimento que algum objeto faça, normal. É simples de entender. Agora, frequência é quantas vezes ele faz esse movimento numa unidade de tempo. Então isso fica mais fácil. Tá, mas aí, o que isso aí tem a ver com o nosso corpo? Tem a ver que, por exemplo, esse corpo aqui, nosso, que vocês estão vendo aí de casa, ele tem uma vibração um pouquinho mais lenta, ele se move mais devagar. Então, os nossos olhos, nossa limitação orgânica ainda pega, por mais que sejamos limitados, a gente vê. Só que aí os outros corpos, é tudo uma questão de velocidade. Então, por exemplo, ó, se você reparar, está um pouco mais rápido. Então, o que acontece? Eu vejo de uma maneira diferente. E se eu acelerar mais ainda, muitas vezes ele até dá a impressão de que sumiu. Então, isso acontece. Então, a gente tem corpos mais densos e menos densos na gente. Só que chega uma hora que, por conta da nossa limitação, a gente não vê, que é o caso, por exemplo, dos chakras, que tem muito a ver com a nossa saúde, e aí as pessoas falam assim, mas espera aí, como é que eu vou acreditar em algo que eu não vejo? Então, eu vou dar um outro exemplo do dia a dia, que é muito fácil de entender. Quer dizer que todos nós vibramos e emitimos frequência. Vibramos e vibramos muito. Então, por exemplo, até a nossa estrutura básica, que são os tijolinhos que a gente aprendeu, que são os nossos átomos, né? Que quando a gente estudava um tempo atrás, até se dizia átomo, né? Sem divisão. Então, não tem nada abaixo dele. Eles são formados por energia.
e eles vão sendo trocados. A gente às vezes não tem essa percepção, porque a gente não vai dormir, né? De repente vem alguém e troca um corpo inteiro, mas eles vão sendo trocados gradativamente. E a nossa saúde, ela tem uma relação muito grande com a qualidade dos átomos que vêm entrando no lugar daqueles que vão saindo. Isso para efeito didático. Então você pode trazer átomos melhores ou de repente até piores, de acordo com os seus comportamentos morais, os seus padrões de pensamento, os seus sentimentos. Então, isso tem a ver diretamente com a saúde. E agora, voltando à questão do chakra, seria mais ou menos assim. Pensa todo mundo em casa teve aquele ventilador antiguinho, não tem? Aquele ventilador, por exemplo, de 3 pás? Sim. Então, vamos pensar assim, ó. Ele como sendo uma essência, nossa, a base de vamos falar assim, de algo, tá? Vamos pensar assim. Aí, quando você acelera um pouquinho, vai lá no botãozinho do ventilador, reparou que quando ele começa a girar um pouquinho mais rápido, você continua sabendo que eles são aquelas 3 pás, mas ele já vai te dar a impressão de um disco rígido, percebe? E detalhe, se você acelerar um pouquinho mais ainda, tem uma hora que você quase nem vê as hélices. Sim, não enxerga. Agora você imagine você tendo estruturas como essas colocadas aqui no seu corpo, e associadas ao sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, por exemplo, eles sairiam da base da coluna, né? Só que eles têm movimento nesse sentido. Tá? Então, aonde um eixo encontra o outro, né? Nesse movimento circular, e forma o vórtice de energia, é o que a gente vai chamar de chakra. Muito simples. Aí você vai falar, então como é que ele é representado? Como um ventilador, que pode atuar também como um exaustor. Então, por exemplo, nossa, até você come ele emite energia e ele também suga energia. A questão é a seguinte, você, na nossa convivência, minha, aqui com vocês, com as plantas, com os animais, com outras formas de energia, a gente vem, essas energias vêm até nós e são transmutadas e distribuídas. Então, nós ganhamos energia. Mas olha o que acontece. Quando a gente tem algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de distúrbio, proveniente de um giro ao contrário, ele funciona como um exaustor. Então, ele tira a energia de nós e joga para fora. Então, esse jogar para fora também pode significar o princípio de qualquer doença. Olha, que maravilha. E falando em patologia, em doença específica, a gente sabe que a depressão é uma das principais doenças agora do século XXI, né? A maioria das pessoas estão deprimidas, mais solitárias, mais tristes, enfrentando a depressão. Como lidar? Como que o Espiritismo explica esse avanço da depressão? As pessoas não conseguem sair e tem as pessoas que não conseguem lidar com a depressão. Veja, a colocação do Daniel é muito própria no sentido dos vórtices de energia. Na verdade, tudo no corpo físico ou perispiritual é energia. Pensamento é energia. Atitude é energia. Relacionamento é energia. Você me dizia assim, olha, não tem isso, que eu nem conheço a pessoa, mas parece que ela me passa uma coisa um pouco negativa, pesada, entrou no ambiente e às vezes eu me arrepiei só com a presença da pessoa. Ela tem um campo energético que se comunica com o seu. Então as pessoas que têm uma sensibilidade maior vão captar energias, às vezes energias muito positivas, às vezes energias muito negativas, mas o mais importante é a energia que ela própria gera. E ela gera essa energia principalmente com o pensamento, com os sentimentos, com as formas de entender e de aceitar as coisas que acontecem. As religiões, de uma maneira geral, procuram nos dar meios de interpretar os fatos da vida, não só de aceitá-los. Não é apenas uma questão de aceitação cega, porque se todo sofrimento fosse assim, aceito cegamente e nos levasse para o céu, as pessoas iam sofrer de propósito, apenas para ir para o céu.
E já teve quem pensasse dessa maneira. Na Idade Média tinha autoflagelo. As pessoas se chicoteavam para provocar sofrimento, acreditando que esse sofrimento, martirizando o corpo físico, poderia lhes proporcionar crescimento espiritual. Esse sofrimento é um sofrimento sem sentido. Tem um pouco a ver com aquela questão que eu coloquei, né, Raul? Tipo, se eu sofrer, eu vou crescer, né? Aquela interpretação de Jesus. Então, eu vou forçar um sofrimento em mim para que eu tenha um crescimento maior, né? E tá Vejam, então, nem todo sofrimento é útil. Claro que não. Claro que não. Se isso fosse uma realidade, eu iria então escolher sofrer. E nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para ser felizes. A doutrina espírita não é uma doutrina de proposta de sofrimento. Ela nos traz elementos que nos ajudam a entender o sofrimento. Porque como ainda vivemos num planeta de expiação e de provas, é muito comum que o sofrimento faça parte da vida das pessoas. Não existe ninguém que não tenha um episódio de sofrimento na sua vida. E quando esse episódio de sofrimento é muito duro ou muito profundo, modifica completamente a maneira como essa pessoa passa a ver a vida, passa a olhar a vida. Pode ser de uma maneira muito negativa e a falta de compreensão pode até levar a um ato de suicídio, por exemplo, por não aceitar aquela dor, a dor da perda de um ente querido, como foi colocado na pergunta dirigida ao Chico. A dor da perda de um ente querido é uma dor profunda, profundíssima, mas às vezes muito pesada, porque nos pega naquele liame que foi formado ao longo de anos, às vezes de décadas, de fatos, de acontecimentos da vida, e nós não compreendemos por que ficamos sem aquela pessoa. Se eu não entender o sentido da vida, se eu não tiver uma perspectiva de reencontro dessa pessoa, não tiver a certeza de que a vida continua, o que é que esse sofrimento vai se transformar para mim? Ele vai se transformar em doença. Ele vai se transformar em depressão. Ele vai me colocar para baixo. Eu começo a não entender a vida e os fatos e aquilo vai me martirizando cada vez mais. E eu vou entrando num calvário. E o sofrimento de Jesus é bem simbólico em relação a isso. Veja que Jesus não precisava passar por nenhum tipo de sofrimento. Jesus se deixou passar por esse tipo de sofrimento para nos ensinar. A cruz é uma simbologia muito forte do sofrimento do mundo. Jesus disse claramente: no mundo tereis tribulações, mas não se desesperem, eu venci o mundo. Sim. É possível vencer o sofrimento, é possível. O sofrimento tem um sentido, tem um norte, tem um propósito, mas ele pode ser vencido. E eu não preciso buscá-lo. Existem maneiras de evoluir além do sofrimento. Podemos evoluir pelo amor. Jesus nos dá a receita de evolução sem dor. Nós é que não conseguimos cumprir essa receita ou seguir esse caminho. Jesus nos mostra caminhos muito mais fáceis de crescimento espiritual, sem dor física, sem dor moral. Nós não conseguimos seguir esse caminho. Nós somos ainda muito imperfeitos, né? E acabamos entrando nesses campos vibratórios muito mais negativos. Então, essa vibração de pensamento, de sentimento, de fobias, de ódio reprimido, de ressentimentos que eu não consigo superar. Gente que passa uma vida inteira com uma mágoa com o pai, com a mãe, com o irmão, com gente da família. Isso pode causar fobias, depressão? Sem dúvida, isso pode causar doenças físicas, psicossomáticas, não apenas psíquicas, não. Doença física, a pessoa vai lá na frente e não sabe por que apareceu uma doença grave, às vezes no fígado, no rim, às vezes uma doença cardíaca, às vezes um câncer. Puxa, mas de onde que surgiu isso? Por que eu estou tendo isso, né? E às vezes me ocorreu até desculpa até interromper, um caso bem interessante que nós estudamos, porque quando a gente fala em fígado, em rim, em pulmão, a gente já faz uma associação à questão emocional. Mas eu lembrei de um caso agora que eu achei pertinente colocar, uma simples batida de joelho, porque foi assim, um caso que nós estudamos lá em São Paulo, na época da pós, o filho estava discutindo com o pai. Aí, na discussão, o filho chegou e falou assim: por que você não morre? E saiu, bateu a porta.
Foi lá, esfriou a cabeça. A hora que ele voltou, o pai estava morto. Ele se chocou com isso, né, com essa questão que ele encontrou, e saiu correndo. Ele bateu de maneira simples o joelho numa mesa, segundo o relato dele mesmo. Só que durante 8 anos, ele ficou com uma dor insuportável no joelho, que não era justificado pelo grau da batida. Quer dizer, imagina o impacto daquela emoção numa articulação, a forma de somatização, né? Então é assim, no caso do joelho, foi um exemplo, mas imagina quando a gente fala em pulmão, a gente fala em rim, fala em fígado, fala em estômago, o estrago ainda maior que a gente consegue fazer quando engole um sapo, né? Quando não digere uma situação, quando de repente um medo que você vai carregando por muito tempo, porque assim, às vezes você tem, por exemplo, um desejo muito grande de sucesso, só que ele está atrelado ao medo do fracasso. E às vezes quando esse medo vem, ele vem e derruba o seu sucesso. E quando você lida com esse medo, desejo, contenção, liberação, repressão, desejo, olha só o movimento que a gente tem. Frequência é movimento. Então, isso nos dá uma condição frequencial. Então, quando você muda a sua forma de lidar com aquilo que você permite, aquilo que você bloqueia, com aquilo que você, com a vez que você usa a razão e a vez que você usa a emoção, você está mudando a sua frequência. Então, você está mudando, isso que o Raul bem está colocando, em termos de manifestação ou não de doença. Porque, voltando a falar da depressão, é muito simples. O que é muito comum hoje você chegar e falar assim, então, a depressão, ela é um problema ali no córtex cingulado anterior, né? Ela pega um pouquinho da amígdala cerebelosa e pega um pouquinho do hipotálamo. Então, o problema cerebral causou a depressão. Não. O que causou o bloqueio nessas estruturas? O que causou esse problema? Então, normalmente ele está nos sentimentos, está nos pensamentos, porque a gente tem que entender que o pensamento ele tem uma característica elétrica, os sentimentos têm uma característica magnética e elas atuam dessa forma, assim como o pensamento, como eu disse, elétrico, então ele pensa assim, como uma tomadinha, e o sentimento como um imãzinho. Então eles atuam dessa forma, mexendo nos nossos átomos, trazendo um para lá, um para cá, equilibrando, desequilibrando, arrumando, desarrumando, trazendo coisas novas, trazendo coisas melhores, piores, nesse vai e vem. E aí entra muito a questão da epigenética também. Porque a gente pensa assim, a gente cresceu aprendendo que a gente é escravo da nossa genética, dos nossos genes. Eu costumo definir assim, de uma maneira mais simplista. As janelinhas a gente recebe, não tem jeito, que é a genética. Mas o abrir e o fechar depende de nós, entendeu? A janela veio, não adianta. Só que assim, aquela que você quer fechar e veio aberta, você consegue. E aquela que veio aberta e você quer fechar, você também consegue. E uma evolução ainda maior é você entender que isso não se dá num movimento único. Não é um abrir e um fechar, é um abrindo e um fechando. Porque é como se tivesse uma série de situações que vão empurrar para a janela abrir e outras empurrando para ela fechar. E aquilo que você repetir, aquele círculo que você ficar fazendo muitas vezes, né? Aquele rastro quando você anda, por exemplo, de bicicleta, de moto, no mesmo caminho, aquele caminho que você fizer mais vezes é o que vai vencer, é o que vai manter aberto ou fechado. Ou seja, vai manifestar ou não uma doença ou uma saúde. A gente tem que cuidar, então, bastante do pensamento, do sentimento, para a gente não abrir nenhuma janelinha, deixar todas fechadas, né, das patologias, das doenças. Por isso que a medicina tradicional ainda peca muito por considerar apenas sintomas. Né? Me dá um remédio para tentar resolver um sintoma. Esse remédio, por sua vez, vai provocar consequências em outros órgãos, porque nós somos um sistema, né? Claro. E não se resolve o problema. Eu vou levando paliativos. Aliás, a palavra remédio já vem disso, de remediar. Não me traz solução, vai me remediando o problema.
porque não leva em consideração as verdadeiras causas dessas doenças. E como não combate a causa, a doença pode deixar de estar ali e vai aparecer lá num outro órgão, né? num outro momento. Que é o que a gente chama de alternância psicossomática, né? Justamente, vai se alternando. É um problema, assumiu. Quantas vezes a gente vê a pessoa falar assim, eu tinha um problema, eu melhorei aquilo, mas apareceu outro. Não, às vezes é a manifestação da mesma situação. Você bloqueou uma via de aviso que algo estava errado, aí o corpo, como ele quer te avisar que você precisa mudar a sua conduta, ele vai achar uma outra via de falar, você continua errando. Daqui a pouco eu vou querer saber como que a gente muda os nossos pensamentos. Se existe uma fórmula aí para ajudar quem está em casa, a gente mesmo, a mudar pensamentos, sentimentos, a buscar felicidade e não sofrer tanto, né? E agora eu quero dar uma dica aí para vocês que estão em casa, que querem saber sempre um pouco mais da doutrina espírita. Vamos para a nossa dica, né? Que é o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e a revista também Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, tanto por sua tradição, porque foi fundada em 1925, como pela qualidade e profundidade de seus textos, expandindo o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo, entrem no site www.oclarim.com.br. O número da Televendas é 3382, eu não estou enxergando aqui a Televendas, é 3382-1066. O WhatsApp é 16992706575. Entrem no site, assinem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biasotti, o Eduardo, de 19 anos, aqui de Araraquara, quer saber se é verdade que usar boné faz cair o cabelo. Eduardo, ótimo ponto. Esse universo capilar que a gente fala tanto, tem vários mitos e verdades. E esse é mais uma das histórias que a gente escuta sobre cabelo, como tantas outras aí. Será que o boné, o chapéu, ele faz piorar a queda de cabelo? Ele aumenta a calvície? Na verdade, não. O boné, o uso do boné, o uso do chapéu não vai piorar o seu cabelo. O que acontece é que aumenta a oleosidade do cabelo. E é uma das coisas que a gente combate no tratamento capilar. A oleosidade, ela sim vai prejudicar o seu cabelo. Então, se você usar o boné por muito tempo, com aquela grande oleosidade no couro cabeludo, aí nesses casos a gente vai ter sim uma progressão da sua calvície, uma piora dela e você pode evoluir com uma perda de cabelo maior. Então, nessa situação, se você usa muito boné todos os dias, pode ser um problema para você. Dicas Conexão Saúde. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais bonita. Mazotti, objeto de estima. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre dificuldades, sofrimentos, aflições e como fazer para encará-los e ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. E a gente recebeu aqui as perguntas para os nossos convidados, que são Daniel Mariottini, Dr. Raul de Mello Júnior. E a gente tem a primeira pergunta aqui. Já que a gente falou de vibração, de pensamento, de sentimento, do Paulo Guilherme Pires. Qual a melhor maneira de sair da vibração negativa?
É um processo que posso começar como hábito? Até pode, por exemplo, a gente tem formas, né? Como a gente fala em vibração, a gente se permite colocar uma outra forma hoje em dia de cuidar de uma pessoa. Então, por exemplo, às vezes você está com uma patologia, o médico vai lá e vai cuidar com gramas, miligramas de alguma substância. Eu entendo, a partir do momento que você entende o corpo espiritual e ele tem frequência, você consegue cuidar daquele corpo com hertz. Então, por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, eu trabalho com um equipamento que emite X hertz, então ele vai colocar uma frequência no corpo da pessoa adequada e vai permitir com que ele ressone com aquela frequência e tenha uma condição de resposta orgânica melhor. Existem formas, por exemplo, de você colocar hoje em dia a frequência dentro de um frasquinho, dentro de um tubinho. Então, eu passo essa frequência através de passar um gel, de tomar um frequencial. Existe. Mas talvez são assim... caminhos. Agora, por exemplo, isso é quando você não consegue, porque olha um hábito legal que a gente não pode deixar de falar num programa que fala sobre espiritualidade. Como você muda a sua frequência? Oração, prece, ajudar o próximo, gratidão tem frequência, amor tem frequência. Então você vibra mesmo. O amor, se você pegar para pensar, cada sentimento, cada pensamento tem vibrações. Então basta você sair daquela tensão que você tem, que te gera uma frequência ruim, e passar por uma frequência boa. A grande questão é que eu estava discutindo recentemente numa palestra que eu dei em Bauru, que até os médicos que estavam lá, eles falaram, eu tenho percebido que é muito difícil hoje, pelo nível de estresse, porque, por exemplo, você pega um estresse crônico, um estresse frequente, ele fecha determinadas partes do córtex, então não permite com que você tenha um discernimento adequado, uma capacidade de avaliação legal. Então você fica naquele ciclo. A partir do momento que você joga uma frequência correta e permite o funcionamento melhor, você consegue sair daquela faixa. E aí você consegue aquilo que você está buscando em termos de melhora. É isso aí. Olha, as pessoas procuram, principalmente nos centros espíritas, naqueles centros que trabalham com promoção da saúde, eu vejo isso muito frequentemente. As pessoas procuram soluções mágicas. Elas vão ao centro e elas querem sair de lá como quem sai com uma cápsula. Tomou, está curada, né? Processos obsessivos, às vezes, que provocam também danos à saúde, a pessoa acha que ela vai chegar lá e simplesmente alguém vai capturar o obsessor dela lá e ela vai sair com saúde de lá. Na maioria das vezes, quase 100% das vezes, ninguém consegue recuperar a saúde se não muda o seu padrão comportamental, a sua maneira de pensar, que tipo de ambientes você frequenta, que tipo de leituras você faz, seja no aspecto material, que tipo de alimento você consome, que tipo de água você consome, isso tudo é influência energética, faz parte da nossa energia. É a saúde também do corpo físico e do corpo perispiritual. Aliás, eu queria aproveitar para falar que o corpo perispiritual, que é o chamado corpo espiritual, é citado por São Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quem tiver uma Bíblia pode conferir isso, São Paulo já mencionava a diferença entre o corpo físico e o corpo espiritual. O corpo espiritual, que é marcado pelas nossas escolhas, essas escolhas que promovem saúde ou doença dependem do nosso comportamento. Então não adianta eu frequentar o centro espírita, receber passes todos os dias, água fluidificada, ou simplesmente achar que um conjunto de palestras que eu assisto vai mudar a minha situação de doença. A situação de doença, isso tudo colabora, ajuda. Qualquer tipo de doença que a gente está falando aqui, tipo física, de doença, mental, psíquica. Qualquer tipo de doença, seja física, seja mental, seja até doenças sociais, Nós só conseguimos mudar isso se a gente olhar para dentro, o conhece-te a ti mesmo, verificar por que eu desenvolvi essa doença, por que eu cheguei nesse ponto, o que eu preciso mudar no meu dia a dia,
Será que eu não estou preocupado demais com o correr atrás do dinheiro, com o materialismo? Não estou centrado demais nisso? Será que a minha preocupação não é excessivamente sexual, sensual? Será que não é só esse o foco dos meus interesses? Que tipo de coisa que eu aceito e que eu procuro como alimento espiritual? Que alimento espiritual que eu tenho? Eu tenho com o meu corpo espiritual o mesmo cuidado que eu tenho com o meu corpo físico? Pessoas que às vezes passam a semana toda na academia, cuidando do corpo físico. Quanto tempo, quantas horas elas dedicaram ao cuidado do corpo espiritual? Será que cuidaram? Que tipo de coisas que eu faço? A prece, o altruísmo, a ajuda ao outro, resolve milhares de doenças. Pessoas que às vezes estão em quadros profundos de depressão e que passam a colaborar numa creche, num asilo, numa obra de benemerência, no trabalho de serviço no centro, no atendimento fraterno, elas não proporcionam só bem-estar, felicidade, momentos de alegria para os outros. Isso resolve o quadro de doença dela própria. O que vai nos mostrando que a vivência da mensagem evangélica, longe de ser apenas alguma coisa mística ou religiosa, é saúde física, é saúde mental. Se você acha que viver o Evangelho, conhecer o Evangelho e principalmente praticar a mensagem evangélica é alguma coisa que só diz respeito a beatos, a pessoas que são muito ligadas à religião, você está enganado. Isso é promoção de saúde física e saúde mental. A receita do Evangelho é a melhor receita de saúde que já se pensou na humanidade. Foi a receita trazida por Jesus. Viver o Evangelho é promover saúde. E não é só a saúde do outro, não. É a saúde própria. A saúde do seu corpo físico, do seu corpo mental, do seu corpo espiritual. Doutor Raul, o senhor respondeu já a pergunta do Bruno aqui de Araraquara, que ainda falou: o doutor Raul disse sobre perispírito e as marcas deixadas por nossas ações no perispírito. Então, qual a melhor maneira de proteger nosso perispírito das influências negativas dos ambientes que frequentamos? Pois é. Primeira coisa, escolhendo o ambiente que você frequenta, né? A gente tem um ditado muito comum que diz assim: diga-me com quem andas e dir-lhe-ei quem és, né? A doutrina espírita olha para isso e fala assim: olha, diga-me quem és e dir-lhe-ei com quem andas. Porque nós atraímos espíritos que estão no mesmo campo vibracional. Se os meus interesses são apenas materialistas, sensuais, se as minhas preocupações são só terrenas, que tipo de espírito eu atraio? Quem é que vai andar na minha companhia? Se os ambientes que eu frequento são ambientes pesados, ambientes marcados apenas por interesses mundanos, o que é que eu espero promover de saúde física e mental? É claro que eu estou fazendo escolhas erradas. Então, se eu quero promover minha saúde espiritual, eu preciso primeiramente selecionar com quem eu ando, onde eu ando, que ambientes eu frequento, que tipo de coisas eu consumo. Seja em termos materiais, seja em termos espirituais. É isso mesmo. Para a gente finalizar, qual que é uma receita aí da felicidade, Daniel? O que você passa para os seus alunos, nas palestras? A felicidade nesse mundo aqui, eu digo que ela é indireta, né? A gente sempre quer aquela felicidade direta. E às vezes a felicidade, ela está mais, de repente, em você conseguir superar uma adversidade que no momento estava sendo um problema. Então, indiretamente, você atingiu. Porque a felicidade plena, nesse sentido, né, eu acho que a gente ainda não vai encontrar nessa fase do planeta, nessa fase evolutiva que nós estamos. Mas, se a gente também pensar de uma maneira, como eu estava falando, encarando as dificuldades de uma maneira mais positiva, como degraus e não como obstáculos, dá para sentir um quesinho de felicidade, né? Um quesinho de saúde, né? E outra coisa, brincando com o que ele disse, né? Questão do que a gente deve fazer, eu falo muito para os meus pacientes, né? Eu pergunto assim: qual o plano de saúde que você tem?
Aí eles falam assim, então, plano, não vou fazer propaganda gratuita aqui, plano X, plano Y, plano tal. Eu falo, não, isso aí não é plano de saúde, isso é plano de doença. É o plano que você vai acessar quando já ficou doente. O que é um plano de saúde verdadeiro? É você acordar pela manhã grato, é você poder fazer uma oração, você sair vendo o que o próximo ao seu lado precisa. Você, além de colocar alimentos positivos, que é muito comum hoje em dia você falar em detoxificação. Eu vou pegar alimentos não tóxicos para limpar. Tá, e aí? Aí coloca um monte de pensamentos tóxicos, sentimentos tóxicos. Não existe. Então você começa a limpar a partir daí. Outra coisa, o como você faz as coisas. Eu vou fazer uma atividade física então que promove saúde. Tá, fazer reclamando, achando que é difícil, achando que é chato. Não resolve, entendeu? Comer. A nutricionista me passou uma dieta fantástica. Como isso direitinho. Tá, não é só o que eu como, é como eu vou comer aquilo ali, entendeu? Nesse sentido. E ajudar o próximo até isso. Toma aí, no semáforo. Disseram que tem que ajudar, pega aí. Não, que vai, meu irmão. Aqui está um pouquinho do que eu posso dar para te ajudar. Então, a intenção, essa associação da emoção com a sua atitude faz diferença na saúde e na felicidade. É isso aí. Daniel Mariottini, a gente agradece aqui. E eu finalizo com o Dr. Raul de Melo Franco Júnior, que a gente tem 1 minuto para o senhor falar para a gente a receita da doutrina espírita de felicidade. O senhor consegue falar em 1 minuto, doutor Raul? Olha, a receita está nesse livro aqui, que eu aconselho. Quem não conhece a doutrina espírita vai conhecer esse livro, chamado O Livro dos Espíritos. Só perguntas e respostas, né? Para quem gosta de fazer pergunta aqui no programa, vai ter muita pergunta aqui. Olha, a doutrina espírita nos diz o seguinte: merece censura quem procura o bem-estar, procura a felicidade? Não, é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar e, portanto, da felicidade, desde que não seja conseguido à custa, ao preço da desgraça de alguém, primeira condição. Segundo, que não diminua as nossas forças físicas e as nossas forças morais. Esse é o pressuposto, é o ponto de partida. Agora, a partir disso, o que é que eu preciso para realmente ser feliz? Questão 922 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: com relação à vida material, a posse do necessário. Possuir o necessário. O necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. É a receita de felicidade da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos. Muita fé no futuro para todos nós. O Esferas da Vida fica aqui. A gente agradece o Dr. Raul, Daniel, e a gente volta semana que vem com mais Esferas da Vida ao vivo às 10h30 da noite. Até semana que vem. Ai, que bom. Sobre as eras, a alma que é vibração, vida e essência está nas luzes. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. No segundo em que eu desabo em você,